Olá, eu sou o Fernando Bispo, o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Eu me sinto na voragem de Bispoeta. Eu me sinto na voragem do ponteiro dos minutos e o tempo resoluto continua a contagem progressiva, sempre em frente, e os segundos me empurram. Entre eles confabulam para que eu os enfrente e mostre minha coragem de aceitar a finitude para viver na plenitude a vida em breve passagem. Cogito travar as horas gravadas em looping eterno, mas deve ser mesmo um tédio repetir façanhas inglórias. Melhor é buscar as vitórias, ainda que a duras penas, mesmo sendo pequenas, tenho o louro das memórias, construídas com meu suor. E o relógio que continue seu tic-tac solene, o futuro será melhor. E para você que acompanhou até aqui essa recitação, essa minha viagem, eu digo sempre o seguinte: eu faço esses poemas, eu componho esses poemas, eu recebo esses poemas, não sei bem ainda que termo eu devo utilizar, sem saber muito bem aonde vai dar, aonde vai chegar. Eu começo de um tema aleatório, e vou deixando que a minha mente vá flutuando e vá viajando, como eu fiz exatamente com esse. E é assim que eu convido vocês também a escreverem, não só em forma de verso, mas também em forma de prosa. Não pode ter medo de errar. Tem que escrever deixando a mente viajar. E aí dá certo. Tudo bem? Bem, vamos em frente, Elide? Vamos. Vamos. Estamos na oração e as funções oracionais. Essa é a 31ª parte. Dissemos que o complemento de agente vir introduzido pela preposição de, construção mais comum em outros tempos da história do português e ainda usado literariamente no português contemporâneo, de está praticamente restrito a unidades léxicas que exprimem sentimentos ou manifestações de sentimentos. Vamos ao exemplo. Ela é estimada de todos. O professor não foi esquecido dos alunos. Lembrando que aqui nós temos a contração da preposição de, mais o artigo definido masculino plural, os, fica dos. E aqui nós temos o de propriamente dito. Então aqui tem preposição e aqui tem uma contração também, indicando que, para nós falarmos ela é estimada de todos, vamos utilizar o de sempre. E aqui também dos alunos, vamos utilizar o dos. Nem todo termo introduzido pela preposição por funciona como complemento de agente, principalmente se apresenta o traço não animado referente a uma coisa, quando deve ser classificado como adjunto circunstancial de causa ou meio. Nesse caso, por, que é uma preposição também, é comutável por outra preposição. Por exemplo, com ou por locuções prepositivas. O que é a locução prepositiva? É uma reunião de mais uma palavra que compõe uma locução com esse nome justamente prepositiva, do tipo por causa de, por meio de, em virtude de. São todas locuções prepositivas, porque são compostas de preposição. E equivalentes. Exemplos: o artista foi elogiado pela sua técnica. Ficaram aborrecidos pelas falsas promessas. Os ladrões foram encontrados pela denúncia anônima. Em tais exemplos, a experiência comunicada em pelas falsas promessas e pela denúncia anônima pode ser expressa mediante outra construção. Vejam: ficaram aborrecidos com, por causa de, as falsas promessas. Os ladrões foram encontrados em virtude de, graças à denúncia anônima. Agora faremos a nossa pausa
para molhar o bico. Certo. Lembrando que o professor Bispoeta também é revisor de texto, de livros, de TCC, de tudo que você imaginar, ele faz revisão. E também é professor particular da língua portuguesa. E dizendo que as aulas do professor, todas essas teleaulas, estão gravadas no YouTube, né, professor? Exatamente, Elide. Todas em playlist. Quem tiver alguma dúvida e quiser tirar essa dúvida, estão todas divididas por categoria. Por assunto. Por assunto, Por isso. exemplo, classe gramatical. A pessoa quer saber sobre verbo. Quero fazer um estudo aprofundado sobre verbo. É só ir lá, digitar Bispoeta no YouTube. Com facilidade vai achar meu nome completo, Fernando Bispo da Silva, Bispoeta. É só clicar em cima do nome, dentro do YouTube, e depois vai nas playlists. Tem uma playlist com 69 teleaulas somente falando sobre verbos. Por que 69? Por que esse número? Porque cada teleaula tem aproximadamente 10 minutos, para não ser muito cansativo. Então eu preferi dividir dessa forma, para não tornar a teleaula muito cansativa. Então assiste 10 minutos daqui, um pouco, e vai assim, nessas pílulas, vai enriquecendo a sua cultura verbalística. Uau! Tudo bem? Vamos em frente. Não é, portanto, a relação sintática, mas o contexto em que se enquadra a experiência comunicada que irá resolver se trata de agente ou de adjunto circunstancial ou adverbial. A construção dita passiva pronominal ou passiva reflexa, denominação melhores que passiva sintética, não se acompanha no português contemporâneo do complemento de agente, como acontece na chamada construção passiva com auxiliar mais particípio, vista até aqui. Vamos ao exemplo. Vendem-se casas. O complemento de agente pode aparecer junto a substantivo ou adjetivo constituído por um signo léxico referido a um processo ou ação, como assalto, vitória, derrota, etc. Exemplos. O assalto pelo 1º Batalhão foi decisivo, sendo que aqui dá para compreender perfeitamente que é o assalto no sentido de ataque. Tudo bem? O derrotado pelo concorrente achou justa a classificação. Essa também ficou bem claro. Número 7. Construção passiva e o predicativo. Partindo do fato de que a realidade comunicada nas orações, a casa está espaçosa e a casa está pintada, aponta ao sujeito a casa um atributo. Muitos estudiosos não veem razão de estruturação sintática para distinguir ou distinguir. É tudo uma questão de escolha. Muito bem, Elide. Distinguir o adjetivo espaçoso como predicativo do sujeito e o signo léxico, pintada, como verbo na forma de particípio. E aqui eu estou trazendo novamente o nosso mestre da linguística, o querido Ferdinand Saussure. O Vlad, nosso querido Vlad linguista, adora o Saussure. E também aqui a linguística aplicada ao português na sintaxe. Por que eu sempre vou trazer a linguística como mote para as nossas aulas? Logicamente, eu não estou habilitado para dar aula de linguística, mas é só para lembrar que a língua portuguesa, a gramática, deve se guiar também pela linguística. Por quê? Porque a gramática prescreve e a linguística descreve. A nossa tentativa nas nossas teleaulas é fazer com que elas andem de mãos dadas.
Pode ser que nem sempre eu consiga isso, mas a tentativa nossa é essa. E levando em consideração também os falares populares, levando em consideração a fala popular. Aqui nós temos o português padrão, mas sempre nós vamos lembrar que o português não padrão também merece respeito e também deve ser levado em consideração nas aulas de língua portuguesa. Tanto que nós vamos mostrar às vezes alguns exemplos do português padrão e vamos fazer a comparação do português não padrão. Tudo bem? Bem, é isso por hoje. Sejam muito felizes e fiquem com Deus.